Prazer, meu nome é Jonas Demétrio. Eu tô um pouco sumido do YouTube, 6 meses que eu não posto, mais ou menos, e hoje eu quero falar sobre um tema que está no nosso dia a dia, para ser sincero, né? Tenho certeza que se você estiver vendo aí esse vídeo, tanto na TV, tanto no celular, eu tenho certeza que eu posso estar conversando com você nesse momento e posso estar te ajudando, independente do momento que você esteja passando, né? E falando principalmente sobre o medo do fracasso, tem muita gente que acaba ficando mais estagnado e mais preso por conta desse medo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o medo é normal, o medo é natural. A gente sente medo mesmo. Eu tô com medo muitas vezes de acordar e ter um dia ruim. Muitas vezes eu tô com medo de tomar uma decisão. Muitas vezes eu tô com medo de não saber o que vai acontecer no dia de amanhã ou como vai ser o mês que vai vir, se eu vou ter dinheiro para pagar tal conta e tudo mais. O medo ele existe, o medo a gente sente. Agora, o que a gente faz com esse medo? O que a gente pode fazer com esse medo? A resposta não é simples. E creio que se você procura uma resposta simples para isso, você vai estar querendo maquiar o teu futuro para sempre e nunca vai estar 100%, sabe? O que eu posso dizer para vocês é que eu não vou vir aqui falar que o medo pode ser combatido por isso, isso e isso, e você nunca mais vai sentir medo e tá tudo bem e ponto final. O que eu vou te dizer é que o medo existe, ele vai continuar existindo e nunca vai parar de existir. O medo do fracasso existe. Todos os medos, eles vão te acompanhar até o final da sua vida. Mas agora, o que você faz com esse medo? Você fica com medo e o que acontece? Muitas vezes a gente fica na zona de conforto por causa de um medo. Porque a gente tem tanto medo do que a gente tem que fazer ou de não dar certo, que a gente fica na nossa zona de conforto. Ah, vou ficar aqui, eu não vou fazer isso. Eu não vou gravar para o YouTube porque eu tô com medo de não saber falar para a câmera. Mas eu deixo de ajudar milhares de pessoas por causa de um vídeo. Esse é o medo. Então, o que o medo te traz? Zona de conforto. Ele te deixa numa situação que é a mesma que você se encontra e você fica nela para sempre. Então, a resposta para essa pergunta, ela é simples no final. O que você faz com medo vai te dar o sucesso. Independente do que aconteça, se você souber lidar com o medo, como que eu posso explicar isso para vocês? Se você souber lidar com o medo, você vai conseguir dar um passo à frente. Você vai conseguir sair da situação que você está agora, sabe? Muitas vezes o que você precisa é dar um passo de fé, para que você possa conseguir o que você almeja. O medo ele te prende e você vai ter medo para o resto da vida. O medo é algo natural, você sente isso, o nosso corpo sente isso. Agora é o seguinte, quando você sente o medo de algo, você precisa pensar o que você precisa fazer para conseguir o seu objetivo. Esse é o mais simples de todos. O seu objetivo é um objetivo de curto, médio ou longo prazo. O ideal é que vocês tenham os três. Tenham um planejamento para isso. O medo, ele vai te acompanhar. Porém, o que você faz com isso? Você fica na sua zona de conforto? Você para? Você não faz mais nada? É isso que acontece. Todo mundo tem medo. Jonas, eu tenho medo de abrir meu próprio negócio e eu não sei o que pode acontecer e tudo mais, eu vou ficar nisso e tudo mais. Se tu tiver medo, tu não vai abrir, tu não vai saber o que pode acontecer. E normalmente é isso que acontece. E sempre vai continuar acontecendo. De 10 pessoas que entram em contato comigo ou falam comigo, eu tenho medo de arriscar nisso e naquilo. E se você não arriscar? Você vai continuar com esse medo pro resto da vida. Vai continuar na tua zona de conforto pro resto da vida. Talvez esse vídeo pode ser um tapa na cara para você, para te acordar. Sendo bem sincero contigo. Esses dias eu conversei com um rapaz. Ele era novo. Se eu não me engano, ele tinha 16 anos. E ele falava que queria ter uma oficina de mecânica. Porém, ele tinha medo. Ele não sabia qual passo ele daria. Nessa conversa que eu tive com ele foi me falando dos medos que ele tinha, dos desafios que ele tinha. E eu percebi que o medo dele era maior do que qualquer outra coisa.
E esse medo dele deixava ele na zona de conforto. Ele não ia buscar mais conhecimento, ele não buscava uma melhora, ele não buscava um curso para se profissionalizar e já se preparar. Ele continuava no mesmo trabalho que não envolvia o sonho dele, porque ele tinha medo de dar um passo. Ele tinha medo de dar um passo de fé. Muitas vezes, né, as pessoas falam, dê um passo de fé. Se você tiver medo de dar o primeiro passo, você vai continuar nessa zona de conforto pro resto da vida. E vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha pensando, e se eu tivesse feito isso? E se? Quando eu estava com 17 anos para 18 anos, eu resolvi pedir demissão do emprego que eu estava. E o que isso tem a ver com o medo, com as incertezas, tudo? Eu tinha medo também. Eu estava na minha zona de conforto. Eu estava num trabalho bom, relativamente ganhando bem para a idade que eu estava e que eu não precisava me preocupar muito. Eu sabia que eu fazia bem aquilo. Eu virei a minha vida de 360 porque eu tinha um sonho, um objetivo onde eu queria chegar lá. E você acha que foi fácil? Não foi fácil. Meu Deus, eu fali minha primeira empresa. Eu fiquei devendo. Cartão de crédito nem passava mais. Fatura altíssima, eu não sabia nem o que fazer. Porém, eu me movimentei. E quando você se movimenta, as coisas vão fluir. Porque quando tu dá um passo, você é obrigado a dar outro, e outro, e outro. E assim vai indo. Mas se você quebrar a barreira do medo, as outras coisas começam a fluir. E quando eu falo isso pra você você sai da sua zona de conforto e você é obrigado a fazer. Você quebrou um medo. Agora você é obrigado a fazer acontecer. E, sendo bem sincero, eu acho que até hoje essa foi a coisa que mais diferente aconteceu na minha vida, onde eu tive que quebrar o medo para obter as outras coisas. E quando eu tive que quebrar esse medo, eu passei por tantas circunstâncias, tantas coisas, tantos outros medos, que eu fui obrigado a quebrar essas barreiras que me trouxe até aqui. Hoje eu tô aqui gravando para você. Eu não sei se esse vídeo vai chegar para todos que precisam. Eu não sei se talvez você vai entender a linguagem que eu tô falando. Mas creio eu que eu possa estar ajudando você. Agora eu tô aqui conversando diretamente com a câmera, com você aí vendo da sua TV, do seu computador, do seu celular. E o que eu posso falar para você é que se você tem medo do fracasso, o máximo que você vai conseguir, se você não quebrar isso, é continuar na sua zona de conforto da certeza que você tem hoje pro resto da tua vida. É isso que você quer? Continuar no mesmo degrau que você tá? Dê um passo de fé e você vai ver que você vai ser obrigado a dar os próximos e as coisas vão fluir ao teu favor. É um vídeo curto, é um vídeo rápido, mas ele pode mudar uma chavinha na sua mente. Então, o que eu quero deixar para você hoje aqui é: dê um passo, quebre o medo. O medo é a primeira barreira que você vai quebrar. Depois as coisas vão fluir, você vai ser obrigado a dar os próximos passos e fazer acontecer. Se esse vídeo te ajudou, mesmo sendo curto, simples, falando diretamente com a câmera, dê um like, se inscreva. Estou voltando com os conteúdos. Talvez possa ter alguns vídeos aqui no canal que possa te ajudar. E eu espero ter te ajudado pelo menos um pouco com esse vídeo. Muito obrigado e valeu!